Então, boa tarde de novo, pessoal. Vamos começando nosso grupo de estudos de hoje. A gente parou na página 29, onde começa a parte do banquete estruturalista. Eu vou reler esse parágrafo aqui, a gente até já leu, mas mais para a gente retomar ali e engrenar nosso estudo. Bom, então, a parte do banquete estruturalista. Deleuze, ao tentar dar borda ao estruturalismo, salienta uma diversidade essencial na composição do tema, na medida em que diferentes campos do conhecimento sofreram influência direta dessa linha. Para ilustrar, traz alguns dos reconhecidos intelectuais estruturalistas. E aí tem uma citação dele, né? Um linguista como Jacobson, um sociólogo como Lévi-Strauss, um psicanalista como Lacan, um filósofo que renova a epistemologia como Foucault, um filósofo marxista que retoma o problema da interpretação do marxismo como Althusser, um crítico literário como Barthes, escritores como os do grupo Tocqueville e aqui acho que reforça essa ideia de o quanto, né, os intelectuais ali da época, eles faziam um diálogo, né, entre eles, mesmo de áreas ali diferentes do conhecimento. E uma coisa interessante para a gente ter assim, em mente quanto ao estruturalismo é que mesmo Lacan tendo dado alguns enfoques diferentes ali ao longo da sua obra. Então, por exemplo, no começo ele se debruçou muito sobre a linguística, depois ele não abandona a linguística, mas ele vai acrescentando ali outras áreas de saber e de conhecimento, né? Mas essa ideia mais estruturalista é uma coisa que acompanha ele também, assim, de forma contínua, de forma consistente ao longo do estudo. E aí na página 30 agora. É justamente por considerar que só há estrutura no campo da linguagem que o autor apresenta a linguística saussuriana e também a escola de Moscou e a escola de Praga como origens do estruturalismo. Ele considera alguns aspectos fundamentais para agrupar tais pensadores, no sentido de buscar coerência nas respectivas linhas de raciocínio. O primeiro critério que utiliza é a valorização do simbólico como um registro fundamental. Ué, abriu sozinho o whiteboard. Deixa eu fechar aqui. Pronto. É, Então, o primeiro critério é esse da valorização do simbólico como um registro fundamental para o funcionamento de um sistema estruturalista. E tal sistema deverá ser composto por uma ordem, ou seja, considerar o simbólico não é atributo exclusivo da psicanálise. Eu até brinquei com aquela ideia do nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, essa ideia aqui do simbólico não é ali original. Larissa, a gente está na página 30, no segundo parágrafo. Não é uma ideia original ali ou usada exclusivamente pela psicanálise, né? Então, esse simbólico, enquanto um registro fundamental para a linguagem, para a estrutura de linguagem, já era visto. O que a gente vai ver é que o Lacan vai usar um pouquinho diferente e esse vai ser um dos registros, né? Quando ele vai apresentar ali a articulação entre real, simbólico e imaginário, a gente vai ver que compõe, mas não é só de simbólico, né? Então, isso contrapõe até o que a gente conversou sobre uma crítica ali de chamar a última, o ultimíssimo Lacan, né, como o Miller propõe, como a clínica do real. Então, não tem uma clínica do simbólico, uma clínica do imaginário, uma clínica do real. Esses três registros, eles estão inodados ali, como principal, como foco na obra do Lacan. Tal fundamento reconhece que a realidade não pode ser pré-existente e que seus objetos estruturais não contêm significações prévias a nomear palavras e coisas. Ora, mesmo seu sentido sendo construído de acordo com a sua posição, não se trata de um local numa extensão real, nem lugares em extensões imaginárias, mas de locais e de lugares, num espaço propriamente estrutural, isso é, topológico. O primeiro preceito reconhece, então, uma realidade que é construída pela linguagem.
Então, isso é o que a gente chama sempre dessa realidade discursiva, né? É com essa realidade discursiva que a gente trabalha numa análise. Então, a gente já vê aqui que não é ali algo do imaginário, do real, mas que eles têm ali uma estrutura topológica que vai articular isso de alguma maneira. É, então, né, quando ele fala topológico, a gente pensa muito, né, dá para lembrar um pouquinho de quando o Freud vai mudar o conceito que ele tinha. Então, antes ele colocava ali como o inconsciente existindo, né, ele tenta pesquisar em termos neuronais, ele estuda as enguias, tentando localizar, né, tipo, o inconsciente está aqui. E depois, quando ele vai formular as tópicas, ele fala que o que importa é a relação entre esses sistemas, né? Ele vai postular ali o esquema do Pente, então ele coloca, né, a ideia de pré-consciente, consciente, inconsciente, e que na verdade importaria essa localização relativa entre eles. Quando Lacan vai propor a topologia, já não é mais necessariamente essa posição relativa entre eles, como Freud colocava, né, de passa por aqui, vai para outro canto. Peraí, deixa Caso eu não mutar tenha aqui. espaço na agenda, tá tudo bem, tá? Não ficaria chateado, não. Enfim, o material está no a nível pré-consciente, né, para passar para o consciente. Antes disso, haveria uma base inconsciente, mas que esse topológico começaria pelo simbólico, por exemplo, na articulação entre os significantes, né, e depois ele vai, enfim, postular a questão das formas, das figuras. Mas se a gente pensa, né, cada uma delas. A banda de Moebius, o toro, a garrafa de Klein, todos eles representam, né, alguma coisa relativa a um conceito, né? Então, o que que aquilo vai representar? Então, Moebius representa a estrutura do sujeito, né? Aquele que não tem dentro, não tem fora. Eu ainda penso em fazer um grupo de estudo para a gente focar nessa parte de estruturas topológicas mesmo, a gente entender quais são essas correspondências. Então, tá nas minhas ideias das ideias para o futuro. No segundo fundamento, Deleuze reverencia a posição dos elementos nessa ordem, que compõe o sistema simbólico. É o chamado de critério de local ou posição, né, o que eu fui falando agora há pouco. Isso leva a considerar uma multiplicidade de sentido, e não uma contemplação unívoca a um vocábulo. O sentido, então, vincula-se a um efeito da linguagem, há um sentido dado pela estrutura, tá? O sentido, então, vincula-se a um efeito da linguagem, a um sentido dado pela estrutura. Então, o sentido vai ser dado justamente a partir da relação entre significantes, não é algo que é dado previamente, né? Então, eu dei um exemplo esses dias, não sei se foi aqui ou se foi no grupo de supervisão. Por exemplo, se a gente fala assim, nossa, nesse meu relacionamento eu tô no céu. Aqui, céu não está sendo usado como aquilo que está em cima, né, da nossa cabeça, aquilo que contém as estrelas. Então, ele já preenche um primeiro critério, um primeiro axioma ali do significante. Então, ele não pode significar a si mesmo. E ele, para significar, ele precisa estar articulado a um outro significante. Então, se a gente tem só essa construção, nesse relacionamento eu estou no céu, a gente não consegue saber do que está sendo dito ali. Porque por mais que a gente pense nesse, então agora meu relacionamento é bom, a gente precisa de outro significante para articular, né? Então, por retroação, por antecipação, retroação, a gente vai chegar no outro. Então, pode ser que antes a gente tenha escutado coisas como meu relacionamento anterior era muito ruim, enfim, era um relacionamento abusivo, e agora eu tô no céu. Aí a gente consegue entender ali, né, essa relação entre céu e inferno. Então, antes era um inferno, agora é o céu. Mas poderia ser uma outra. Por exemplo, no meu relacionamento anterior, eu tinha uma liberdade sexual muito grande, a gente, né, fazia sexo com constância, e aí agora eu tô me relacionando com uma pessoa que resolveu esperar, então agora eu não tenho mais essa relação com o sexo. Esse céu, então, seria sem sexo, sem pecado, sem isso. Então, aqui a gente não tem mais essa relação entre bom e ruim, necessariamente, mas uma relação que tinha sexo e outra que não tem. Então, antes, né, não, antes tinha.
e agora não tem, no sentido de agora é o céu, aquele céu imaculado e tudo mais. Então a gente não consegue fazer essas articulações, a gente compreendendo rápido demais as coisas. A gente vai precisar ver o que que compõe essa história antes para poder entender, né, como que isso antecipa essa ideia do meu relacionamento é um céu. Se a gente fosse pensar, né, não necessariamente a pessoa usou esse significante, por exemplo, ela pode falar: hoje meu relacionamento é maravilhoso. Ou até esse outro exemplo, que eu acho que esse do relacionamento bom fica mais óbvio ali pra gente. Mas poder falar, meu relacionamento agora, ele é muito bom, mas, né, parece que ali não tem um desejo sexual operando, né? E antes tinha, né? Antes eu tinha isso muito aflorado. Agora não tem, porque essa pessoa é religiosa, então resolveu esperar. Então, primeiro ele quer se relacionar. Percebem que em nenhum momento foi falado em céu e inferno, mas se falou em quê? Em religião, em sexualidade. Então, a gente, enquanto analista, podia propor uma metáfora no sentido de: então, agora você está no céu, né? Não tem sexo, tá no céu. Então, isso, por exemplo, seria um significante, não seria algo que essa palavra apareceu no discurso do nosso analisante, mas que a gente pode operar de forma lógica a partir do campo semântico. Então, o campo semântico religioso, né, comporta essa ideia de céu e inferno. E aí poder entender, por exemplo, então estava melhor quando não era no céu? Quando era lá no inferno. Percebem que isso choca um pouco? Então tem esse efeito também. Uma coisa é falar, então seu relacionamento antes era bom porque tinha sexo, agora ele é bom, mas parece que tá faltando alguma coisa. Se a gente faz uma interpretação assim, claro que tem seu efeito, mas a gente falar que parece que estava bom quando não era no céu, né? Tem um efeito diferente, de surpresa, de inesperado e de poder pegar a partir dessa contradição. Então, vocês percebem? A ideia da intervenção é absolutamente a mesma, mas a forma de operar com essa intervenção é que muda. Isso a gente vê muito na supervisão. Às vezes o analista fala assim: nossa, mas eu faço a intervenção e parece que não surte efeito, não vai para lugar nenhum, tá sempre na mesma. E aí a gente vai ver, às vezes a ideia da intervenção tá perfeita. O analista tá lendo certinho o caso, a ideia da intervenção tá perfeita. Às vezes a gente precisa mudar a forma de fazer essa intervenção. Então isso é uma coisa para a gente ter em mente ali com relação a esse efeito de linguagem. Então, cada forma como a gente usa a linguagem, pode ser que a gente tenha efeitos diferentes. Uma estrutura, portanto, somada a uma ordem, onde o valor é reconhecido a partir do lugar que cada componente ocupa na cadeia. Não, então é. O valor é reconhecido a partir do lugar que cada componente ocupa na cadeia. Um elemento sozinho não significa nada. Para que signifique, além da posição, é necessário localizar as combinações, ou seja, sua vizinhança. Exatamente o exemplo que eu trouxe. Tal objeto estrutural tem sua definição dada a partir do que vem antes e do que vem depois, numa constância de diferenças e semelhanças recíprocas com os objetos que a compõem. Eis o critério que anuncia o diferencial e o singular, o terceiro critério. O quarto preceito, o diferenciador e a diferenciação, relembra que o tempo está sempre vinculado a uma constante atualização. Então, aqui a gente está pensando nessa ideia de tempo lógico e tempo cronológico. A cada batida, o relógio reorganiza as relações, visto que é a estrutura, num dado momento, que dá lugar aos elementos da cadeia, resultando de uma reorganização a partir do novo momento. A estrutura em si mesma articula-se à dimensão do tempo. Há sempre uma novidade na reincidência da ordem. Tal compreensão admite que, na etimologia da expressão de novo, a significar o velho e o recorrente, há novos, como prova daquilo que, mesmo repetido, nasceu recentemente. Sua atualização, portanto, se vincula a uma impossibilidade de repetição plena. Como que a gente vê isso?
O paciente fala pra gente, eu não aguento mais repetir essa história. Não, parece que eu tô um disco riscado aqui, você não deve mais aguentar me escutar, porque eu tô sempre repetindo, repetindo, repetindo. E aqui a gente vê que é impossível fazer essa repetição plena, essa repetição absoluta. Sempre que a gente repete, há um efeito de algo novo, né? Então, uma análise é feita de repetições. Uma análise é feita de recontar a mesma situação várias vezes, porque cada vez que a gente conta de uma forma diferente. A gente pode promover, né, uma mudança ali na posição subjetiva, porque vão surgindo articulações novas, né? Então, a gente, enquanto analista, pode tranquilizar o analisante nesse sentido, de é assim que a análise acontece. Eu estou aqui para escutar, né? Senão essa construção imaginária ali de nossa, minha analista não me aguenta mais. Pode fazer com que a pessoa não leve essas repetições, então, conscientemente, deixa eu falar sobre uma coisa nova. E aí entra aquela coisa do, deixa eu contar como é que foi minha semana, né? Aí teve isso, teve isso, teve isso, teve isso. Mas e o cerne da análise ali? E aquelas histórias que vão precisar ser recontadas? Então, a gente, em alguma medida, deixa o espaço para isso, favorece o espaço e pode até tranquilizar, né? Nesse sentido de é assim mesmo. É assim que a gente vai mudando as significações, a partir dessa repetição. Porque quando repete, a gente permite, né, permite com que a gente articule de outras formas. Tudo bem até aqui? Gente, o mesmo esquema, tá? Se precisando falar, querem fazer algum comentário, nem precisa levantar a mão, interrompe, que às vezes eu posso, pode ser que eu não veja aqui. Mas essa ordem, essa cadeia, não é a única ou contemplada com início, meio e fim. As séries de ordens. O quinto fundamento, serial, determina que, para além dos objetos estruturais, as séries desses objetos apenas se animam se estiverem em relação, e torna-se necessário compreender qual tipo de relação existe entre elas. Em psicanálise, a gente sempre está falando sobre relação. É a relação do sujeito e do outro, é a relação entre significantes, é a relação da articulação entre real, simbólico e imaginário. E isso ajuda a gente também no sentido de, às vezes, numa análise, né, a pessoa está sempre falando dos outros, das outras pessoas ou de outras situações. Então, às vezes a gente fica assim, essa pessoa tem que falar dela, né? Fica falando do outro, do outro, do outro. Mas a gente poder entender que quando ela está falando do outro, ela está falando dela, na medida em que ela fala da relação dela com o outro. Então, a gente poder aproveitar esse material no sentido de ver o que que tem ali da relação. O que que tem na relação dela com um pequeno outro que se repete com outro, com um pequeno outro, ou com uma cena e outra cena, ou com um contexto. Isso aqui da relação dela com a mãe repete na relação dela com a chefe, e repete na relação dela com a filha. Então, a gente sempre tem essa ideia de relação. Senão, a gente vai estar escutando só essa coisa vazia do falar do outro. O outro é chato, o outro não presta, o outro me prejudicou. Então, a gente entender qual que é a parte ali daquela pessoa em relação ao outro. Por fim, há um sexto critério que se chama casa vazia. Deleuze conta que em todas as séries podemos localizar a presença de um objeto privilegiado e nomeá-lo como objeto X, ou casa vazia. Existem nesse objeto propriedades especiais e fundamentais para compreender o funcionamento de uma série estruturalista e a forma como tais séries se relacionam. Assim, mais do que um traço a compor o estruturalismo, a casa vazia ensina sobre o funcionamento das cadeias. Ela funciona relacionando as diversas séries. Além de estar presente em todas elas, ela as percorre e se movimenta entre elas, sendo considerada como sua própria metáfora e sua própria metonímia. Então, todas essas ideias que a Luciana foi trazendo aqui são ideias, um resumo do resumo do resumo do Deleuze. Então, ele vai falar desses fundamentos, né? Então, qual seria aqui o primeiro? O que que ele vai trazer de fundamentos?
Aqui ele traz o segundo. Cadê o primeiro? Aqui, ó. O primeiro é essa valorização do simbólico. O segundo é esse critério de local e posição. É, o terceiro é entre esse diferencial e singular. O quarto é entre diferenciador e diferenciação. O quinto é essa ideia do serial enquanto série. E o sexto é esse conceito de casa vazia, né? Objeto X ou casa vazia. Então, a gente não vai ver isso assim dessa forma no Lacan, porque essas são ideias do Deleuze, mas que o Lacan utiliza alguma noção disso com relação ao estruturalismo. Então, para a gente não ficar muito perdido, assim, ele vai falando, série, local, posição, diferencial. Isso é Deleuze, né? Mas a gente entender de onde ele pega isso e a gente vê, tá, ele usou isso para postular ali algumas questões para a psicanálise lacaniana. E aí ele continuando ainda falando sobre essa ideia do objeto privilegiado, né? As características exclusivas desse objeto privilegiado dentro do sistema simbólico estrutural, afirma o autor servindo-se de Lacan, são que esse objeto falta sempre em seu lugar, ou seja, ele não é nada de real. Ele falta a sua própria semelhança, não sendo uma imagem, e ele falta a sua própria identidade, não sendo um conceito. Então, aqui a gente relembrando, né, a ideia de conceito e imagem acústica, por exemplo, que a gente vai ver no signo. Então, ele traz essas ideias e a gente pensar nessa ideia de falta, né? O objeto sempre falta em seu lugar. E aí, interessante que o Lacan é influenciado pelo Deleuze e o Deleuze é influenciado pelo Lacan. Então, aqui já é uma leitura dele que se serve de Lacan. Então, por exemplo, ele está falando em objeto, objeto X, o Deleuze. Quando Lacan institui essa dimensão da falta, né? Então aqui a gente já está nesse objeto que falta sempre em seu lugar. Que depois a gente vai ver o Lacan formulando isso enquanto objeto A, né? Que sempre falta, que sempre resta significação, né? Então que com Freud tinha aquela ideia do objeto perdido, né? Mas com Lacan é um objeto que a gente nunca teve, né? A gente só pode perder alguma coisa que a gente já teve. Então não é um objeto perdido, mas é aquele que resta, né? E faz movimentar o desejo, né? O objeto A como causa do desejo. É o que mantém o sujeito desejante. Na, na, na Deixa eu ver carta quem é, que eu roubada, não tô achando. Juliana, Ah, Ju, oi. na carta roubada poderia ser a carta, né? A carta, sim. Que vai passando de mão em mão. E não tem nenhum significado. Ninguém sabe o que está escrito nela, né? Ninguém sabe. É um. Aí pegamos até aqui a ideia do Deleuze, é um objeto X, É. né? Aquele Claro, poderia enigmático. ser, né? Uhum. Daqui a pouco a gente está quase chegando nessa parte que ela vai falar mais da dinâmica da carta e tudo mais. E aí vou trazer alguns elementos do conto do Paul, vou trazer essa parte ali do que o Lacan coloca na carta roubada para a gente ir articulando, mas isso a gente poder fazer essas associações ajuda muito no estudo. Então, por exemplo, a gente viu essa ideia e fazer isso que a Ju fez. Será que dá para pensar a carta roubada como esse elemento? E assim, deixar como pergunta mesmo. Às vezes a gente caminha bastante no nosso estudo quando a gente consegue formular perguntas sobre aquilo. E não precisa ser nem nesse sentido ai, vou fazer uma pergunta por fazer a pergunta. Não, mas do que vai intrigando a gente no texto, ou associações que a gente possa fazer. Nossa, isso parece com tal coisa, será que é mesmo? É um jeito, né, de aprofundar um pouquinho mais o estudo, sair um pouquinho só da leitura, mas a gente na nossa cabeça ir fazendo essas aproximações. E é interessante por isso, né? Às vezes a gente troca, e fala, eu pensei assim, será que dá para pensar assim? Né? Então, quando a gente vai trocando com os colegas, também tem esse efeito, né? Isso é uma das partes boas do grupo, que quando a gente está no texto sozinho, a gente pode até fazer essas questões, mas a gente não tem com quem trocar, né? E quando a gente está, ainda que não seja num grupo, mas seja, por exemplo, um colega nosso, né? Eu até brinquei, eu falei, adoro trocar depois do grupo, assim, também, né? Às vezes alguém lê alguma coisa, me manda lá no WhatsApp, no Instagram. Nossa, eu tava pensando assim, você acha que dá para pensar por aí?
E aí, às vezes, eu acho que dá por isso, isso, isso. Ou, não sei, eu pensaria desse outro jeito. Aqui a gente não está em busca desse tá certo ou tá errado, mas a gente está buscando desenvolver o raciocínio, né? Então, isso é muito válido. Sendo um objeto eminentemente simbólico, considerar que ele falta em seu lugar evidencia a sua possibilidade de mudar de lugar e de ser também inapreensível. Ao não ser igual a ele mesmo, ele denota a falta de imagem possível a lhe fazer correspondência. E, por fim, ele questiona toda noção de identidade referenciada, por exemplo, a um vocábulo. Tal objeto de caráter escorregadio coloca a mobilidade da cadeia como condição para tal empreitada. É por ter algum vácuo que surge o espaço para o movimento. A ideia é claramente ilustrada pelos jogos de tabuleiro. Sem casa vazia, não há jogo. Muito interessante, né, quando ela traz isso. Primeiro, por esse caráter escorregadio da cadeia. Então, se a gente pensa, né, que o significante ele vai deslizar pela cadeia significante. Então, por exemplo, quando a gente pensa na metonímia, a metonímia tem a ver com esse deslocamento. Então, é um significante e outro, e outro, e outro, e outro. Está sempre deslizando. E às vezes a gente fica, nossa, mas parece que eu só faço metonímia, né? No caso ali, não consigo fazer um sentido novo, ou o paciente não traz um efeito ali de mudança. A gente precisa, não tem metáfora sem metonímia. Então, às vezes demora para ter um efeito de metáfora. A gente vai precisar, né, desse caráter escorregadio do significante pela cadeia. E essa ideia do jogo de tabuleiro, né? Sem a casa vazia não há jogo, tem a ver, por exemplo, todos esses jogos que a gente pensa, né? Mas um que me chama muito a atenção é o Resta Um, né? Então tem exatamente um ali vazia. E aí você vai mexendo ali, né, as bolinhas para poder chegar no resultado final do jogo. Mas poderia pensar nos jogos de tabuleiro também, como o xadrez, a dama. Então sempre tá ali em posições relativas e a outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que tem uma lei ali operando. Então, por exemplo, no xadrez, o cavalo come em L, o bispo ele mexe na diagonal, a torre ele mexe na horizontal e na vertical. Tem uma lei operando ali. E na linguagem, a gente entende que também tem uma lei operando ali. Então, a gente entende essa outra semelhança nesse jogo, né? E quando a gente fala aqui na análise, eu adoro essa citação do Lacan, que ele fala que a gente joga incessantemente, né, com o significante. Tem a ver com isso. A gente vai mudando essas posições, mas sempre obedecendo uma lei relativa à linguagem. Diga, Úrsula. Oi, gente, boa tarde. Oi. Quando você está falando dessa lei, assim, a gente pode pegar, por exemplo, essa ideia que ela trouxe do Deleuze, do local oposição, porque, por exemplo, essa posição de elementos na estrutura é o que vai dar uma produção de sentido, é isso. E a gente não sabe que a gente Perfeito. está nessa posição, né? Perfeito, a gente não se dá conta. E aí tem a ver até com a própria alienação ao significante ali, né? Que está Aham, inerente. Senão a gente poderia fazer autoanálise, né? E não tem como, porque a gente está em alguma medida alienado a isso. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, eu sou analista, faço análise há muito tempo e parece que eu não vejo o óbvio. E é isso, a neurose ela topa, ela bate de cabeça ali com essas questões que são óbvias e que na verdade não são tão óbvias assim. uhum, legal. Bom, continuando. O autor menciona alguns nomes a corroborar com seu sexto critério, dentro das diferentes áreas do conhecimento, que seguem o estruturalismo. Olha que interessante, foi o que a Ju fez, no sentido de pegar uma coisa ali, né, e articular com outra. Então ele vai falar, né, que aquele sexto critério, aí ele vai falar, tá, na psicanálise lacaniana a gente podia pensar no falo, em Lévi-Strauss, Humana, e em Jacobson, o fonema zero, entre outros. Então a gente vai vendo correspondência entre teorias que são diferentes, mas que fornecem para a gente algumas chaves de leitura. Então tem uma correspondência entre esses elementos. Então é interessante ele fazer essas associações, que em alguma medida é o que a gente vai tentando fazer também, né, no estudo.
Todos eles comportam uma natureza fugidia que se apresentam como um significante flutuante nas cadeias. Em si mesmos, eles não significam nada, mas vê-se todo o funcionamento da cadeia se situar em razão do seu deslizamento. Então, a gente comentou um pouquinho sobre isso, e é interessante pensar aqui que ele coloca basicamente o axioma do significante, né? Então, quais são? Ele não significa ele mesmo e ele precisa estar articulado ao outro. Então, e isso tem esse efeito de deslizamento. É importante que até para a gente pensar naquela ideia de, às vezes, um sofrimento está associado a uma cristalização do sentido ali, de um significante que está amarrado ao outro, né, com uma significação e que isso gera muito sofrimento. Não adianta que isso deslize e chegue numa outra cristalização, né? Porque assim, adianta no sentido de vai apaziguar um pouquinho e vai achar uma outra. Mas se cristalizar nessa outra, também vai haver sofrimento. Então é como enfim, a neurose ela vai tentar fazer essa amarra aqui para não deslizar. Mas em análise, a gente vai precisar que isso continue deslizando, né? Não é deslizar e parar em outro ponto, senão dá essa ideia de, então agora eu resolvi, né? Então agora eu resolvi. E eu acho que a vida a gente vai estar sempre resolvendo, né? A nossa neurose a gente vai estar sempre lidando com ela, né? Tentando resolver ou se apaziguar com ela. Diga, Fernanda. Oi, pessoal. Falando agora nessa característica, né, com relação ao deslizamento do significante e tudo mais, me veio um aulão que a Camila Rebouças deu falando a respeito da linguagem. Não sei se vocês conhecem ela, mas foi muito interessante. Ela utilizou um outro brinquedo, né? Eu vou falar assim, para exemplificar essa característica, que é daqueles quebra-cabeças antigos, que eles são fechados em uma caixinha e tem o deslizamento, ele desliza ou para cima ou para baixo. Então tem uma regra que rege ali, não é para qualquer lugar que vai. E também uma outra característica, eu acho que de pensar, que aí eu lembro que naquele momento fez sentido com relação aos limites do analista dentro da análise, porque aí não, não é porque nós queremos que esse significante conecte-se com o outro lá em cima, que ele vai se conectar. Há regras que regem ali para além daquilo que o analisando quer, né? Ele visualiza. Tem um limite do analisante também, né? Então, achei interessante essa outra possibilidade de pensar o significante. Sim, Camila é maravilhosa, adoro ela, Camila Rebouças. Quem não conhece, vai lá conhecer. Ela estuda muito essa parte da linguagem, da linguística, ela faz alguns encontros também com relação a isso. E percebem a mesma ideia desse, né, esse quebra-cabeça antigo que vai também, né, montando ali a imagem, vai deslizando para poder fazer essa montagem. E eu achei importante isso que você falou, Fernanda, da lei, né? Então, assim, essa ideia de não adianta a gente, né, forçar um significante a se articular com o outro. A gente propõe. Agora, por exemplo, se isso tiver, vamos dizer assim, fora da lógica do caso, o que que a gente vai ter? Não vai ter efeito nenhum. Tem uma questão que é do analisante no sentido dele conseguir fazer essa articulação a partir dessa proposição que a gente faz, e às vezes ele não tá nesse ponto. Ou ele vai falar, não, nada a ver isso que você tá falando, né? Ou não vai entender, não vai surtir efeito nenhum. E a gente só sabe que ali foi, por exemplo, um ato analítico quando a gente observa esse efeito. Não adianta nada a gente fazer uma intervenção digna de série, né? De nível Selton Mello. Articulei esse significante com esse. Tá, qual foi o efeito? Não teve efeito nenhum. Então você está só se gabando de ter feito ali uma manobra com a linguagem, sendo que não foi um ato analítico, não teve efeito de metáfora. Então precisa seguir, né, essas leis. E em alguma medida não tem como a gente impor. A gente joga com o significante, a gente força ali a significação, mas é o analisante que vai nos dar notícia de se isso faz sentido ou não faz, se é possível articular ou não é. Então, é bem esse ponto. Diga, Ju. Então, era disso que eu queria falar, mas não sei muito bem.
Do quê? É sobre essa lei, sobre essa regra. Você consegue dar um exemplo de uma lei, assim, em algum, sei lá, algum caso, um exemplo? Porque eu entendo que o ato analítico, ele só acontece, a gente só sabe que deu certo depois, né? Mas, assim, dá para gente conseguir ler essa lei em algum lugar, de alguma maneira? Não sei se eu me fiz entender. Então, vou confabular aqui a partir do que eu acho que eu entendi. Aí você me dá uma notícia. Tá. Essa lei, ela é própria da cadeia significante e a gente pode pensar que ela acaba sendo um efeito de leitura do caso. Então, por exemplo, opa. Então, por exemplo, quando alguém fala, meu pai me abandonou, né? E aí, eu acho que esse exemplo eu dei aqui também. E aí, o que que a gente vai entender nesse contexto que às vezes vai aparecendo a partir dos deslizamentos? O pai morreu. A morte aqui é um abandono? Tá, e aí a gente vai formulando essa questão. O que que pode ter sido? Morreu por complicações da diabetes. Comia muito doce. Então, percebe que essa articulação da falta de cuidado do pai pode levar a esse ponto de uma associação enquanto um abandono. Então, por exemplo, o pai abandonou a saúde, abandonou a vida, abandonou a família. Vamos supor que a gente vai construindo isso ali no decorrer de uma análise. Percebe que se a gente pega, por exemplo, essa ideia de abandonou a vida, a família, e articula ou tenta articular isso com um outro significante que não tem a ver com essa estrutura dessa cadeia, não vai fazer sentido, não tem lógica. Então, um pouco da lei que a gente fala tem a ver com isso. Então, por exemplo, seria pegar um outro significante, sei lá, do sem ser de família. Vamos pensar um aqui. Por exemplo, minha mãe cuida da saúde. A princípio, a gente tem ali alguma coisa a dizer dessa mãe, desse pai, da saúde, mas a princípio, só com isso, não tem como a gente, pelo menos eu não vejo, se alguém vê aí, não tem como a gente fazer uma articulação muito clara com isso. Então, às vezes, se a gente usa essa ideia da mãe cuidar da saúde, né, e desse pai cuidar da saúde. Pode ser que seja, e aí pode ser que seja. Ah, então a mãe cuida da saúde, então ela cuida da família, ela não nos abandona. A gente pode até pensar isso enquanto analista. Agora a gente sabe se é assim, se vai ser assim? Não. A gente pode tentar articular, mas pode ser que o paciente não faça essa relação. Talvez a princípio não faça, depois faça. Então é como se a gente estivesse atropelando um pouco essa lei da linguagem. É como se a gente estivesse fazendo o cavalo do jogo do xadrez andar só para frente. Então, a gente não está obedecendo essa lei, a estrutura lógica. Esse não foi o melhor exemplo, né? Que eu pensei assim de cabeça. Se depois eu pensar em algum outro, talvez faça mais sentido. Mas seria mais ou menos isso. A gente usar um significante que tá. Gente, não sei o que vai acontecendo aqui. Um significante que está dentro de um campo de significação
e outro que está em outro, e que às vezes não se relacionam. E por que que eu coloco esse ponto? Até para a gente entender, deixa eu fechar aqui. Até para a gente entender que pode haver em uma análise mais de uma demanda. Então vamos supor, tem uma questão central ali e tem essa demanda dessa análise. Às vezes tem mais de uma demanda. E aí a gente vai ter um toro ali e vai ter um outro. E às vezes essas demandas elas não se conversam. Porque didaticamente, às vezes a gente pensa assim, então tem a demanda, aí a gente vai até o final com essa demanda, e aí está direcionando para a cura da neurose, mas a vida não é didática assim, né? Pode ser que a gente tenha demandas, enfim, muito diferentes. Então é como se a gente tivesse, dentro de uma mesma análise, trabalhando com duas análises diferentes. Então, está trabalhando com duas demandas. Se a gente pega um significante da demanda um e vai pegar um da demanda 2, eles estão em toros diferentes. Então, por exemplo, eles desrespeitariam essa lei da linguagem, porque um está dentro de uma demanda, o outro está dentro de uma outra. Acho que a gente ainda vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas acho que por enquanto dá para a gente caminhar por aí. Se eu pensar em algum outro exemplo também com relação a isso, um exemplo mais claro dessa ideia de uma demanda e outra demanda, eu trago aqui também, que aí talvez ajude. Deixa eu ver, tinha uma pergunta no chat. Obrigada. Breno. Oi, quem tá Oi, falando? sou Ah, Ana. É porque eu não sei levantar a mão, não achei a mãozinha, Não, por não isso que precisa eu levantar, levantei a não. mão. Eu só tava vendo para ver o nome. Mas você quer olhar o chat primeiro? Você falou primeiro. Depois eu te pergunto. Tem a ver com isso que você vai perguntar? Isso o quê? Com o que a gente tá falando agora? Tem, Não, tem, então, mais ou menos tem. não, pode falar. Não vou sair muito da Aqui, estrutura, não. não, que aqui tá perguntando de efeito de metáfora. E aí talvez você perguntando, aí depois eu caminho para isso. Sim, mas eu vou perguntar sobre isso também. Metáfora, metonímia e a repetição e neurose. Mas diga lá, diga lá. Não, pode falar, que aí a gente já complementa as Ah, duas. E aí eu tá. já falo Então de tá. metonímia, metáfora. Tá. Porque você estava falando, né? Às vezes, numa análise, a gente faz metonímia, como analista, né? Metonímia, até poder fazer uma metáfora. Beleza, estou entendendo que você é da estrutura. E aí você falou assim, a neurose, ela vai sempre tentar cristalizar, né? Ela vai sempre tentar fazer metáfora, metonímia, né? E tá, tem esse trabalho. E aí eu queria entender um pouquinho o que que é essa estrutura na psicanálise, né? Porque pelo que eu estou entendendo, a gente está falando a base do estruturalismo. Por exemplo, o objeto vazio na psicanálise lacaniana é o falo, no Lévi-Strauss é humano, no Jacobson o fonema zero. Ok. Mas na psicanálise, o que que é isso que faz? Qual é a estrutura da neurose que faz ela retornar? Que faz ela tentar sempre repetir esse mesmo, que é a metáfora, e não que é a metonímia, e não a metáfora. Entendeu a minha pergunta? Sim, no estruturalismo da psicanálise, o que que faz que. A estrutura da neurose, pronto. Porque a gente está falando de estrutura, na psicanálise, estrutura neurótica, talvez, não sei. E, sei lá, no Lévi-Strauss, humana, no caso do objeto zero, né? Imagino que no estruturalismo do Lévi-Strauss deva ter alguma coisa equivalente à neurose na psicanálise, que repete. Entendeu a minha pergunta? Aí eu Meu vou interesse falar. é essa é, repetição na sim, neurose da cristalização. Basicamente isso. tá. O Eu vou que que falar igual pra Ju. cristaliza? Eu vou responder a partir do que eu acho que eu entendi, né? A gente nunca entende, ele Eu tenho compreende. que melhorar as minhas perguntas, está Não, difícil. mas Estou não, mas conseguindo me fazer entender. a pergunta ela fica a partir de um raciocínio que a gente vai fazendo. Nem sempre a gente vai ter esse raciocínio muito fechadinho a ponto de falar, então a minha pergunta é qual a relação do não sei o quê. Não, tragam esse jeito mesmo, assim, ó, tô Ah, das pensando por associações. aqui. Uhum. Então vai por aí mesmo. Esse outro risco aqui eu não sei por que que fez. Mas vamos lá. Vamos supor aqui, né, essa seta que eu coloquei a rosinha na ponta, aqui a gente está Hum, dentro desse eixo da fala. Então, esse eixo da fala por onde a gente vai fazer ou ver esses deslizamentos significantes. Então, por sim, exemplo, a gente vai ter uma articulação significante S1, S2, S1, e vai deslizando, né? É aquela sim, historinha que vai se contando e a gente vai articulando significantes. sim.
Ele acha que ele entende o que eu quero fazer. Não, não quero fazer isso. É assim mesmo. Vai tendo isso daqui é o deslizamento metonímico. E Uhum. aí, por que que eu coloquei dois eixos aqui? Porque para a gente ter efeito de metáfora, a gente vai precisar ter um eixo que seja relativo ao eu e um outro eixo que seja relativo ao outro. Ah, vocês conseguem mexer. Ah, então, gente, não Sim, eu mexam. estava ciscando também, sem saber. Só para não trabalhar aqui. Então, a gente precisa ter essa articulação significante no campo do eu e no campo do outro. Então, a gente tem ali a do campo do eu e a gente vai ter uma do campo do outro. Vou até usar um exemplo, que esse eu já dei em outros contextos, em outros grupos. Por exemplo, nesse eixo do eu, a gente pode pensar, enfim, eu me sinto muito só, eu queria casar logo, e aí quando eu casei, eu continuei me sentindo solitária, e aí eu quis pegar um cachorrinho, mas eu ainda sentia algo ali de estar sozinha, e aí eu quis pegar outro. Tudo isso a gente pode entender em quantos deslizamentos metonímicos e o significante que estaria operando ali poderia ser o de solidão. Em nenhum momento foi falado solidão, mas se falou só, sozinho, solitário. Então vamos entender que o significante, né, seria nesse ponto de solidão. Isso são algumas falas ali do sujeito. E aí, isso no campo do eu. Tem algumas articulações, mas vamos pegar esse solidão. E aí, no campo do outro, pode surgir algumas coisas assim. Ah, as pessoas ficam agora me perguntando, se eu vou ter filho, se eu não vou. Elas ficam me cobrando, e aí isso gera um certo mal-estar. Então, o outro cobra filhos. Como se os filhos fossem ser. Obrigada por quem apagou. Como se os filhos viessem para completar. Então, a minha sensação de completude. Então, quem que é esse outro que diz? A sociedade diz que a mulher tem que ter filho, a mãe, a sogra, a amiga, né? Então, isso vem do campo do outro. O efeito de metáfora seria quando a gente consegue articular um elemento, por exemplo, do campo do eu e do campo do outro. Então a gente tem, né, nessas cadeias, o campo do eu, o campo do outro. Essa articulação aqui é o que permitiria a gente fazer um efeito de metáfora na criação de um sentido novo. Então, por exemplo, nesse sentido, o que que poderia ser uma metáfora desse caso? Então, eu fiz esse exemplo, né? Casa, tá sozinho, pega um cachorro, pega outro cachorro, ainda sente um mal-estar, né? Aí o outro fala que tá faltando filho, e eu fico irritada com isso. Então, um possível efeito de metáfora para esse caso seria: será que esses cachorros, né, esses filhotes, para essa conjuntura familiar são como filhos? Porque aí não é sobre ter filhos ou não ter filhos, mas sobre poder responder a partir de um lugar mais tranquilo. Então, quando minha mãe pergunta lá, e aí, cadê os filhos, né? Ah, cadê meus netos? Não, já tenho, ó, aqui os dois netos seus. Essa tranquilidade que antes vinha como uma irritação ou um mal-estar na hora de responder, acaba sendo diluída, acaba sendo apaziguada com relação a isso. Então, o efeito de metáfora é esse que dá um sentido novo. Tipo, não, eu não preciso dos filhos para me sentir completo. Eu tenho meus cachorrinhos aqui e tá tudo bem, né? Talvez essa completude eu vou estar sempre buscando. Aí você falou da repetição da cristalização. O que repete é a dinâmica do significante nessa metonímia, que é a cadeia. A metáfora, ela não se repete. Ela sempre vai ser a partir de um ato analítico que articula esses significantes de cadeias e a gente consegue ter esse sentido, esse efeito novo. E por que que é importante a gente pensar isso? Porque não é a cristalização também que se repete. A cristalização é quando o significante e significado estão amarradinhos. Então, por exemplo, essa ideia de que eu não sou uma mulher, a mulher, né? Eu não sou uma mulher se eu não tiver filhos. Isso é uma cristalização. Tá, E a partir entendi. das nossas intervenções,
a gente vai pensando, mas por que que a mulher tem que ter filho? Por que que, né, vai tensionando um pouco isso. E aí, por exemplo, a partir do trabalho analítico, isso pode deslocar para um outro lugar, que é a mulher, para ser uma mulher, não se precisa ter filhos. E aí, às vezes, vai para um outro oposto, que é o do eu não posso ter filhos ou eu não quero ter filhos só para responder essa demanda. Tipo assim, então se estão esperando que eu tenha filhos, eu não vou ter, porque uma mulher independente não tem filhos. Cristalizou nessa outra estrutura da mulher independente não tem filhos. E aí a causa, né, enfim, a fonte de sofrimento vem da cristalização. Porque tanto faz o ter filhos ou não ter filhos. O problema é achar que tem que ter filhos ou que não tem que ter filhos. Então, essa cristalização é essa amarração. Não sei se ficou um pouquinho mais claro nesse Não, ficou sentido. muito claro, era exatamente isso que eu queria saber. Então, agora dá para entender um pouco melhor por que que o Lacan fez o oposto, né? Quebrou alguma coisa do Lévi-Strauss, né? Porque o Lévi-Strauss coloca essas duas coisas como iguais, né? Como muito, como atreladas. E o que o Lacan faz é pulverizar isso, né? O Isso. significante é o significado, né? Por isso que talvez, tá, eu entendi agora, eu entendi. Obrigada. É. E essa ideia, né, quando eu falei, né, tem um eixo do eu, tem um eixo do outro, né? O toro é essa rosquinha ali, né? Então, uma linha é relativa ao desejo, outra linha é relativa à demanda. Só que a gente sabe que o eu, o sujeito, está sempre em relação com o outro. Então, esses toros, eles vão fazer uma articulação aqui entre eles. Tentei fazer bonitinho, mas vou fazer do meu jeito mesmo, que é isso. Então, a gente tem essa linhazinha de dentro, essa linhazinha de fora. Um é do sujeito e esse daqui seria do outro. É daqui que a gente começa a pensar naquela ideia de o desejo é o desejo do outro, porque tem uma comunicação entre os dois toros aqui. O desejo é o desejo do outro, a demanda é uma demanda de amor, né? O que evu é o que que o outro quer de mim, ou o que que o outro espera que eu seja para ser amado. Então, é nessa articulação aqui. Então, um é do eu e aqui seria do outro. Que são essas duas cadeias que eu coloquei aqui, né? Seria a mesma forma de ir representando, mas uma de forma nos eixos, que aí seria tipo a parte de função, assim, e aqui seria dessa forma mais topológica, que aí seria esse abraço dos toros da neurose. Por isso que não dá para a gente pensar em desejo, meu desejo, o desejo do outro como formas separadas, porque a neurose é composta por essa articulação. Então, em alguma medida, é como se a gente folgasse um pouquinho, mas a gente não tem como escapar dessa ideia de desejo ser o desejo do outro. Vai estar sempre localizado nesse campo. O que a gente busca é que isso não gere muito sofrimento, que não seja tão cristalizado, mais ou menos por aí. Diga, Vitória. Lorena, então, só para amarrar, né? A gente está falando de amarrar, mas você tinha dito que o que cristaliza não é a metáfora, é o significante, o efeito metonímico, então. E o que a gente teria que fazer é impedir que esse significante cristalize e continue deslizando, seria isso? O que cristaliza não é a metonímia, é uma relação arbitrária entre significante e significado, fechadinha. Certo. A metonímia Certo. tem a ver com o deslizamento desses significantes. Então, enquanto a gente está deslizando, a gente está ali, né, tipo, fazendo o negócio girar. Na cristalização é como se desse uma parada ali, desse uma amarrada, como essa lei, né? Então, a mulher tem que ter filhos. Uma mulher que não tem filhos não é uma mulher, não é uma mulher completa. Então, essa ideia é cristalizada. Então, é uma amarração entre significante e significado, por exemplo.
seria mais ou menos por aí. A metonímia é o que a gente vai fazer no trabalho mesmo, de ir articulando significantes para poder propor a metáfora. Que aí na metáfora seria não esse deslizamento, mas um deslocamento, né? Então, vai operar alguma coisa de tirar um significante, né? Amarrar de um outro jeito e ter um sentido novo. Diga, Úrsula. Quando você fala isso de cristalização, eu entendo o que você está falando, mas tem uma dúvida aqui que fica sempre para mim, que a gente falou do ponto de basta na semana passada, eu acho, na semana retrasada, que a gente está ali com também não ficar deixando a coisa infinitizar metonimicamente e fechar um sentido. E aí, quando a gente fecha o sentido, o perigo é que esse sentido cristalize, né? Mas, enfim, aí fica a questão. Quando a gente faz um ponto de basta também, de um fechamento de sentido, a gente sempre corre o risco dele cristalizar. Só que isso vai depender de como é que ele vai vindo. E aí talvez a gente tenha necessidade de novamente furar esse sentido para girar. Mas, de alguma forma, também, uma análise se pretende, senão a gente vai ficar naquele negócio de deslizamento eterno. Isso. Então, assim, é uma questão que eu coloco, assim, qual é o... em que vai haver uma parada num sentido que pode estar ok para a pessoa em determinado momento, só que aquilo pode causar novamente um sofrimento. Então, a gente só vai mudar quando a gente percebe que tem uma cristalização que realmente está trazendo um impedimento para aquela pessoa viver, né? Essa é a pergunta, assim, porque fica essa, né, de cristalização, mas a gente tem que fechar um sentido, senão a gente desliza eternamente. É isso. Lorena, até pegando essa deixa aqui da Úrsula, eu acabei de ler o livro do Juan. No final ele fala disso, né, que a clínica milleriana ela vai contra um pouco isso, né, em relação a uma análise que visaria um sentido, justamente Sim, porque visa a repetição, o delírio da repetição, se não me engano, ele diz, né? E aí a clínica milleriana teria alguma coisa de uma clínica do real, de um explodimento do sentido, né? Que também eu já acho que gera muita sim. angústia, né? Porque, gente. Sim, sim. Não é? E aí, até eu traduzi o livro do Juan, né? E aí eu estava Eu sei, por isso que eu tô justamente. falando. Então, eu estava justamente também discutindo com essa questão, porque uma das coisas é caminhar para um nonsense absoluto. Algo que nunca se fecha em sentido nenhum. E aí, qual que é o sentido disso, né? No sentido, às vezes, de levar para uma angústia extrema. De, tá, então vou fazer o que aqui, né? Então, esse nonsense absoluto que às vezes a análise mideriana conduz, ele é delicado, ele é perigoso nesse sentido. Então, assim, a gente fica nesse, não pode amarrar, mas tem que fazer algumas amarrações, e não pode não ter amarração nenhuma. Essas bolinhas que eu fiz aqui é tipo esse ponto de Captonnet, essa articulação. Mandaram também lá no grupo um artigo sobre isso, né? Sobre o efeito do ponto de Captonnet. Então, em alguma medida, a gente precisa ter ali algumas contenções de sentido. Por que que não seria uma cristalização, né? Por isso que esse nome, né, acaba sendo um pouquinho difícil. Porque a ideia é que a gente contenha ali quase que momentaneamente, temporariamente esse sentido, e depois ele vai articular de outras formas. E aí a gente vai chegar numa outra aqui, numa outra articulação. Essas articulações aqui, elas dão um efeito de apaziguar, de de alguma maneira, apaziguar o sofrimento. Então, tipo assim, eu acho que parece que é por aqui. E isso fica um pouquinho contido, né? A gente caminha um pouquinho com as vidas, e aí depois isso às vezes vai precisar de uma outra amarra, de uma outra amarra. Eu gosto de pensar nessa ideia de amarra. O problema da cristalização é que a amarra é nó. Nó cego, nó lá de marinheiro, nó cego. O efeito que a gente precisa fazendo com os pontos de basta é fazer laços. Então a gente faz um lacinho, aí depois a gente solta esse lacinho, né? A gente não, né? A neurose solta esse lacinho, e a gente faz outro lacinho, né? Não, o problema é quando é nó. Quando é nó, fica meio sem saída ali, gera sofrimento. Então a ideia é a gente passar desses nós para esses lacinhos. Eu acho que dá pra gente pensar mais ou menos por aí.
A gente acabou saindo um pouquinho do livro, mas foi muito boa essa discussão. Acho que a gente ainda vai trazer mais isso. Vou dar uma olhada também. Parece que é um artigo bacana ali, fala sobre várias coisas. E aí a gente vai retomando, né, essas ideias, esses conceitos. Beleza? E se tiverem alguma questão, quiserem discutir alguma coisa, tô por aqui. E aí a gente se vê na semana que vem. Beijo, gente. Tchau.